Fala aí, bruxões, beleza? Harry Potter é um universo gigante e cheio de detalhes que se estendem muito além dos livros. Filmes, jogos, textos e livros digitais também compõem toda a lore desse universo, fazendo com que tudo seja mais interessante. Hoje, eu separei alguns detalhes que somente fãs muito aprofundados conhecem. E o desafio é, será que você é um desses? Vamos fazer assim, no final desse episódio, você vai deixar aqui nos comentários qual foi o seu número de acertos, beleza? São 50 curiosidades no total, então se você acertar todas, você coloca 50 de 50. Se não, você coloca o número correspondente aí ao seu número de acertos, beleza? E ó, lembre-se de uma coisa, se você não souber, não tem problema, faz parte da brincadeira, pelo menos você vai aprender com esse episódio. Não adianta você colocar que acertou todas só pra fingir que acertou, porque você só vai estar enganando você mesmo, beleza? Então seja sincero. Então vamos às 50 curiosidades de Harry Potter que eu duvido que você sabia. O primeiro zelador de Hogwarts foi indicado pelos 4 fundadores na época e o seu nome era Hankerton Humble. Todos os caldeirões vendidos para bruxos possuem um feitiço que deixam eles mais leves, afinal, eles são feitos de ferro ou estanho e naturalmente seriam muito pesados, então eles vão com esse feitiço para ficar mais leves. A varinha de Sir Cadogan, sabe aquele cavaleiro bem doidão que substitui a mulher gorda na entrada do salão comunal da Grifinória depois que ela é atacada pelos Sirius? Então, a varinha desse cara era feita com o núcleo de bigode de trasgo. E aí, dessas 3 você sabia de alguma? Então vamos continuar. Durante a Batalha de Hogwarts, o ex-professor de trato de criaturas mágicas Sylvanus Kettleburn, que na época vivia em Hogsmeade, ficou atirando vermes cegos nos comensais da morte que passavam por ali. Funcionários do Ministério da Magia disfarçados, a paisana, ficam ali de prontidão no início e no final do ano letivo de Hogwarts, na estação de King's Cross, para evitar qualquer exposição em magia, resolver qualquer problema que os bruxos tenham com os trouxas. Então se eles precisarem alterar a memória de alguém, precisarem desviar a atenção de alguma situação, eles fazem. No mundo bruxo, existem videntes chamados onomantes, e eles servem exclusivamente para ver o futuro de uma criança que ainda nem nasceu através do nome escolhido pelos pais. Então os pais vão lá e escolhem o nome que esse onomante sugerir. Se um homem e uma mulher que sofrem de licantropia estiverem sob sua forma lupina, ou seja, de lobisomem, durante a lua cheia e acasalarem, isso vai gerar uma ninhada de lobos. A mulher vai ficar grávida, não vai nascer um bebê humano, vai nascer uma ninhada de lobos. E essa ninhada de lobos, não lobisomens, eles não são violentos como os lobisomens são e nem ficam buscando atacar para contaminar outras pessoas. Eles são somente lobos muito inteligentes, acima da média. Inclusive, uma ninhada dessa foi solta na Floresta Proibida com autorização do Dumbledore. Isso fez com que surgisse uma lenda de que na Floresta Proibida tinha lobisomens. Um mito, é claro, que não foi desmentido nem pelos professores nem pelos funcionários de Hogwarts, porque isso ajudava a manter alguns alunos afastados. Pirraça é o único poltergeist que tem forma física. Pois é, esquisito, né? Apesar de ter um poltergeist no jogo Hogwarts Legacy, é canônico que o único poltergeist de forma física é o Pirraça. Ele pode ficar invisível, mas os outros poltergeists, eles são invisíveis mesmo, eles não têm forma física, só o Pirraça. O Expresso de Hogwarts era um trem trouxa que os bruxos roubaram para utilizar como transporte dos bruxos para ir até a escola para começar o seu ano letivo. Sabia disso? Existem outras plataformas bruxas, não só a 9 3/4. Por exemplo, existe a plataforma 7,5, que é para trens que ligam os vilarejos bruxos ao redor da Europa. O nome da poção Polissuco vem do nome de um deus chamado Polideuces, que em inglês é Polyjuice, né? Então Polideuce, Polyjuice é parecido. E essa é uma referência muito bem pensada, porque o Polideuces, ou Pollux, como é traduzido em alguns idiomas, tinha um irmão gêmeo. E a poção Polissuco faz justamente você ficar gêmeo de outra pessoa, né? Porque você assume a forma de outra pessoa, ficando 2 pessoas iguais. Então é uma referência muito genial. Sabia disso? Lobisomens não gostam de atacar trouxas porque o sabor da carne deles é diferente. As primeiras vassouras voadoras datam 932 depois de Cristo. O nome do professor Quirrell vem de Squirrel, que é
esquilo, justamente por ele parecer fofo e indefeso, além de também fazer uma alusão à palavra quiver, que é tremer, relacionado ao nervosismo do personagem, enquanto seu primeiro nome, Quirinus, vem de um deus romano que tinha duas faces, e o Quirrell tinha exatamente duas faces quando ele tinha o Voldemort atrás da cabeça dele, o que também faz uma alusão simbólica, já que duas faces é usado pra quando uma pessoa tem algum lado oculto que revela, né? Então ele tinha duas faces, realmente, literalmente e simbolicamente. E aí, até agora eu quero saber qual é a sua média de acerto, hein? Inicialmente, nos rascunhos de Harry Potter e a Pedra Filosofal, Voldemort seria um anão de olhos vermelhos. A varinha de Salazar Slytherin pode ser controlada com ofidioglosia e inclusive ser colocada para adormecer. Isso porque ela é feita com pedaços do chifre de basilisco, o mesmo basilisco que foi morto na Câmara Secreta por Harry Potter. Para fechar um ferimento causado por um lobisomem, é preciso de uma mistura de pó de prata e dítano. Assim a ferida cicatriza. Caso contrário, a pessoa vai morrer de tanto sangrar. Isso não cura a licantropia. Se a pessoa foi mordida pelo lobisomem, ela vai ser contaminada. Mas para fechar a ferida precisa disso. O primeiro animago registrado do mundo viveu na Grécia Antiga e seu nome era Falco Aisalon, e ele se transformava num falcão. Na escola de magia do Japão, Mahoto Koro, os alunos vão e voltam para casa todos os dias. Não é um internato, ao contrário da maioria das escolas. A personagem Gwenog Jones, que é batedora do time Harpias de Holyhead, que foi aluna do Slughorn, apresentada ali em Enigma do Príncipe por ele, apareceu muito antes desse livro ser publicado. O livro Enigma do Príncipe foi lançado em 2005, enquanto a personagem apareceu em 1998, no Boletim Informativo do Profeta Diário, que eram tipos de textos que a J.K. Rowling publicava para o fã-clube de Harry Potter lá no Reino Unido. Então ela é apresentada pela primeira vez nesse informativo. A varinha de Dolores Umbridge era feita de bétula e o núcleo mágico era fibra de coração de dragão, e ela tinha incríveis 20 centímetros. Uma varinha anormalmente curta, e varinhas curtas normalmente são associadas a pessoas de caráter e índole muito duvidosa. A ministra da magia, Evangeline Orpington, que ocupou o cargo de 1849 a 1855, era amiga pessoal da rainha Vitória, a rainha trouxa, e acredita-se que ela usou magia ilegalmente para intervir na Guerra da Crimeia. O ministro da magia, que ocupou o cargo por mais tempo, tinha 147 anos. Ele não ocupou o cargo por 147 anos, essa era a idade dele. O nome dele era Ferris Sparvin. Minerva McGonagall trabalhou no Departamento de Execução das Leis da Magia no Ministério da Magia antes de ser professor em Hogwarts. O irmão de Minerva McGonagall, Robert, foi morto durante a Primeira Guerra Bruxa. Minerva McGonagall já foi casada. Pois é, ela é viúva. Ela foi casada com um bruxo chamado Elphinstone Urquhart. E o casamento durou super pouco porque ele faleceu logo depois que eles casaram. A mãe de Remus Lupin era uma trouxa e se chamava Hope Howell. A poção Esquelece, usada para fazer ossos crescerem, foi inventada por um ancestral de Harry, Linford de Stintcombe, que era conhecido como o Potterer, de onde veio o nome Potter. O pomo de ouro vale 150 pontos porque antes mesmo de existir a posição de apanhador e existir pomo de ouro no quadribol, Barbarous Braid, que era chefe do Conselho dos Bruxos na época, chegou num jogo de quadribol e soltou um pomorim dourado na partida e ofereceu o prêmio de 150 galeões para quem capturasse aquele pássaro. Depois disso, o pássaro foi introduzido nos jogos, a posição de caçador passou a existir, só que aí os pássaros eram sempre mortos quando eles eram capturados e então eles quase entraram em extinção. E aí Elfrida Clegg, que foi outra chefe do conselho, criou um santuário para os pomorins, proibiu o uso deles nos jogos de quadribol e então foi aí que surgiu o pomo de ouro. Nisso, o pomo de ouro, que foi inventado por Bowman Wright, que morava em Godric's Hollow, simplesmente substituiu o pomorim e a posição de apanhador passou a existir no lugar da posição de caçador, e os 150 pontos simbolizam a quantia de 150 galeões oferecida lá pelo primeiro cara que jogou o pomorim no meio da partida. Antes de Hagrid ser o guarda-caça de Hogwarts, quem ocupava esse cargo era um bruxo chamado Og. O Banco de Gringotts
foi fundado por um duende, que chamava Gringot, no ano de 1474. A bruxa que fundou o bar Caldeirão Furado se chama Daisy Doderide, e ele foi fundado na década de 1500. Ou seja, o Caldeirão Furado é mais antigo do que aquela rua Charing Cross Road que existe ali. E quando a rua veio e eles começaram a construir ali, o bar ficou ali como o endereço original, número 1 do Beco Diagonal, para esconder a entrada da Rua Bruxa dos Trouxas. Nick, quase sem cabeça, foi condenado à morte por decapitação por ter usado magia em uma moça da nobreza. O nome dela era Lady Grieve, e ele tentou consertar os dentes dela, só que ele era um bruxo meio medíocre e acabou fazendo os dentes dela crescerem como presa, de forma incontrolável. Nisso ele foi acusado de bruxaria, prenderam ele, tomaram a varinha dele e ele foi condenado à morte. Só que quando ele foi ser decapitado, o machado estava cego e o carrasco precisou dar 45 machadadas nele até que ele morresse. E é por isso que a cabeça dele ficou pendurada por um tendão apenas. O pai de Dolores Umbridge era um funcionário do Ministério da Magia, mas ela tinha vergonha dele, então quando ela começou a subir na carreira do Ministério, ela fez com que ele se aposentasse forçadamente e dava uma certa pensão ali pra ele não aparecer. Enquanto sua mãe era uma trouxa e o seu irmão um aborto, que ela nunca mais teve contato desde os 15 anos. Trelawney, a professora de adivinhação, se casou cedo, mas ela acabou se separando porque ela não queria assumir o sobrenome do marido, que era Higglebottom. Ela não queria deixar o nome Trelawney de lado porque era um nome muito importante que vinha da sua tataravó, a grande vidente Cassandra Trelawney. Gilderoy Lockhart tinha 2 irmãs e as 2 eram aborto. O chapéu seletor inicialmente pertencia ao Godric Gryffindor e era um chapéu comum que foi encantado pelos fundadores para poder selecionar as pessoas para as casas depois que eles não estivessem mais em Hogwarts. A mãe de Newt Scamander era criadora de hipogrifos de luxo. O inventor do bisbilhoscópio, aquele peão que anuncia o perigo que o Harry ganha de presente em Prisioneiro de Azkaban, foi Edgar Stroger. Os feijõezinhos de todos os sabores nasceram de um acidente bastante nojento. Bert Bott, que fazia doces, estava cozinhando enquanto uma meia velha caiu em sua receita, fazendo com que o gosto do doce ficasse de meia velha. Daí ele teve uma ideia brilhante de fazer feijõezinhos de todos os sabores, com um sabor de chulé, sabor de meleca, sabor de todos os sabores que você possa imaginar. E com isso ele ficou muito rico e ganhou fama mundial, porque é um doce muito querido pelas crianças bruxas. Quando o quadribol surgiu, não existiam balaços, e sim pedraços, que eram pedaços de pedras encantados para voar e atingir os adversários. O primeiro modelo da linha de vassouras Nimbus foi uma Nimbus 1000, lançada em 1967 e voava até 160 km por hora. O criador da Nimbus foi Devlin Whitehorn. O recorde de uma captura de pomo de ouro mais rápida em uma partida de quadribol é de Roderick Plumpton, que fez isso em 3 segundos e meio de partida. Antes de Azkaban ser uma prisão, ela era a morada de um bruxo das trevas chamado Ecrisdes, que atraía marinheiros trouxas para torturá-los. E assim, de tanta angústia, de tanta tristeza, desespero e sofrimento, surgiram os dementadores ali, que depois foram usados quando o Ecrisdes morreu e a localização foi revelada e o Ministério da Magia passou ali a usar como Azkaban, como uma prisão. Hogsmeade, o único vilarejo inteiramente bruxo da Grã-Bretanha, foi fundado por um lufano. Hengist of Woodcroft estava fugindo da perseguição de trouxas quando se instalou no local onde hoje é Hogsmeade e ele construiu o que hoje é o Três Vassouras. Essa era a casa dele. O primeiro ministro da magia nascido trouxa foi eleito em 1962. Seu nome era Nob Leach. E quando ele foi eleito, vários protestos de sangues puros aconteceram e vários deles deixaram os cargos que ocupavam no ministério. E olha só, o Ministério da Magia foi formalmente estabelecido em 1707. O primeiro nascido trouxa só foi eleito em 1962. Você acha que só no mundo trouxa tem preconceito? O basilisco que tinha na Câmara Secreta era uma fêmea, já que os machos possuem uma única pena vermelha em sua cabeça. O modelo de vassoura que veio depois da Firebolt era Firebolt Supreme, que foi usado na Copa Mundial de Quadribol de 2014 pela maioria das seleções. E a vassoura que rivalizava ali com a Firebolt Supreme era a Thunderbolt 7. O doce Delícias Gasosas, que já foi usado como senha do escritório do Dumbledore, faz com que quando a pessoa coma, flutue alguns centímetros do chão. E ele é feito com ferrão de gira-gira, que é aquela criatura que quando pica alguém faz a pessoa flutuar.
voar. E por último, mas não menos importante, as varinhas de Harry, Ron, Hermione e Draco são feitas com madeiras a partir do calendário celta. Cada madeira rege exatamente o período de nascimento dos personagens. A madeira da varinha do Harry é azevinho, e no calendário celta, essa madeira rege de 8 de julho a 4 de agosto, e o Harry nasceu dia 31 de julho. A varinha da Hermione era videira, e no calendário celta, essa madeira rege de 2 a 29 de setembro, enquanto a Hermione faz aniversário em 19 de setembro. A varinha do Ron era de freixo, e no calendário celta, essa madeira rege de 18 de fevereiro a 17 de março, e o Ron nasceu em 1º de março. A varinha de Draco era feita de piuriteiro, ou espinheiro, e essa madeira no calendário celta rege a data de 13 de maio a 9 de junho, e o Draco nasceu em 5 de junho. No mundo bruxo, as varinhas se originaram do povo celta, então esse calendário das árvores é muito importante, e é genial que as varinhas desses personagens combinem exatamente com o signo das árvores deles. Mas agora me conta, eu quero saber quantas dessas informações você sabia, quantas você acertou, coloca aqui embaixo, quero ver se enquanto eu falava você pensava, sabia, não sabia, sabia, não sabia. Beleza? Quero saber, acertou 50 de 50? Tava muito fácil? Posso dificultar mais no próximo? Vamos fazer um com 100? Vocês é que me falam, deixa aqui embaixo. Todas essas informações, todas, são oficiais, tá? Todas, absolutamente todas. Ou elas saíram dos próprios livros, ou elas saíram de livros digitais publicados pelo Pottermore, ou de textos extras da J.K. Rowling, ou de fontes oficiais, inteiramente oficiais, beleza? Nada aqui é invenção, achismo ou nada do tipo, nem fanfic, nem nada. Mas me conta aí que eu quero saber qual foi sua pontuação. Gostou desse formato de vídeo? Se você gostou, deixa seu like, comenta aí, compartilha com seus amigos que se dizem muito fãs de Harry Potter pra ver se eles sabem tudo isso. E é claro, não é porque você não sabe que você não é fã, não tem nada disso, ninguém mede amor de fã por conhecimento. Isso aqui é só uma brincadeira. A gente se vê no próximo episódio do Caldeirão Furado e até lá, mal feito feito.